gente, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel e hoje aqui no canal Lucas Sequinel nós temos uma videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela influenciou diretamente aí na formação de novas nações, novos países no continente europeu e também acabou dizimando muitas pessoas, né, com crimes gigantescos contra a humanidade. Basicamente, a Segunda Guerra Mundial ela transformou muito o espaço geográfico e ela ocorreu entre 1939 e 1945. Basicamente, né, gente, por que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial? Porque nós tivemos a Primeira. Não, tô brincando. Ela tem uma origem através do revanchismo dos perdedores da Primeira Guerra Mundial. Então, principalmente a Alemanha e a Itália, elas perderam a Primeira Guerra Mundial e acabaram aí, né, propiciando um segundo grande conflito. Basicamente, as crises econômicas e o Tratado de Versalhes, eles acabaram humilhando muito algumas nações, principalmente a Alemanha e também a Itália. Basicamente, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, nós podemos apontar aí como causa também, né, uma política chamada fascismo, que acabou gerando o posterior nazismo na Alemanha. Fascismo começa na Itália, né, e depois se espalha pela Alemanha com outro nome, né, que seria o nazismo. Outras características diferentes também. Então existia um conflito entre países imperialistas, né, que gostariam, né, de dominar, né, países que eram tidos como inferiores, um conceito que não existe, né? Acho que todo mundo já ouviu falar aquela ideia da raça pura, aquela raça ariana, né? Algo besta, idealizado por nazistas e também fascistas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos também a expansão do fascismo, né? A expansão do nazismo e posteriormente a Grande Alemanha. Mas então, né, quais foram as alianças militares? Não mudando tanto assim da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, os aliados, que basicamente eram Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Perceba que não era mais Rússia, se tornou então União Soviética. Basicamente, gente, o início da guerra se deu em 1939. Passando um contexto do que aconteceu aí, né, nesse início, nós tivemos as invasões de Hitler e Mussolini, guerras relâmpagos, que é chamada de Blitzkrieg, né? Que nome, né? Blitzkrieg. Invasões japonesas, o Japão também participando diretamente aí dessa Segunda Guerra Mundial. Em 1938 ainda, pegando o antecedente, eu tinha esquecido, né? A Conferência de Munique, que não acertou nenhum acordo de paz. E em 1939, o primeiro passo da guerra foi dado, que foi a invasão da Polônia pelos alemães. A União Soviética acabou sendo invadida também pelos alemães, né? E os japoneses aí tiveram a brilhante ideia de atacar Pearl Harbor, né? Mas são episódios aí lamentáveis que vão culminar em um conflito gigantesco. Pois bem, continuando, nós podemos destacar que durante a Segunda Guerra Mundial existiu o Tratado de Não Ataque ou Não Agressão, que era um tratado germano-soviético ou germânico-soviético. Era um tratado de não ataque entre a Alemanha de Hitler e também a União Soviética de Stalin. Então, basicamente, os dois combinaram, né, de não se atacar, mas isso acabou acontecendo e, posteriormente, a Alemanha acabou pagando um preço muito alto por isso. No desenvolvimento da guerra, o que a gente pode comentar aí para o vídeo não ficar muito longo? Nós tivemos derrotas alemãs, né? Então essas derrotas alemãs ocorreram principalmente na Batalha de Stalingrado e durante o dia D, né? Um dia fundamental aí para a recuperação de territórios. E nós tivemos inúmeras derrotas do Japão, que recusou a assinar o Tratado de Rendição. Para quem não sabe, né, gente, o Japão foi o último país a assinar a rendição. Só assinou mesmo quando viu que a vaca tinha ido para o brejo, né? E com a possibilidade de novos ataques nucleares por parte dos Estados Unidos. Depois dessa rendição acabou, né? Então, um contexto de guerra. Mas o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Basicamente, nós tivemos uma conferência de Potsdam. Nós tivemos o aumento da intervenção dos governos na economia, uma política intervencionista. Para quem não sabe, quando acontecem esses episódios de guerra,
em que os países acabam sendo completamente ou parcialmente destruídos, a intervenção do Estado na economia ela se torna essencial. Por mais que a ideia de neoliberalismo, né, ainda liberalista naquela época, tenha surgido desses países, dessas potências europeias na época. Nós tivemos o aumento da produção industrial e o desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, durante uma guerra, um dos poucos lados positivos é que a maior parte das nações busca o desenvolvimento tecnológico, não só por parte das armas, mas principalmente na tecnologia de informação e comunicação. A Alemanha acabou sendo dividida, né? Acabamos tendo a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental ela se torna a Alemanha capitalista e a Alemanha Oriental ela, na verdade, é a Alemanha socialista, né? Uma ligada muito mais aos Estados Unidos e outra muito mais ligada à União Soviética. A Oriental à União Soviética e a Alemanha Ocidental ligada aos Estados Unidos, né? Nós tivemos, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a emersão, né, a elevação de duas grandes potências. Nós tivemos então a ideia do mundo bipolar. E ao contrário do meu humor... Não, tô brincando, eu sou bem humorado. E a ideia do mundo bipolar, ela separa duas grandes potências. A potência capitalista, que seria os Estados Unidos, e a potência socialista, que seria a União Soviética. Depois, então, logo imediatamente a imersão dessas duas grandes potências, a partir de 1945, data que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, né, o período que se chama Guerra Fria. Basicamente é bem interessante nós analisarmos que o desenho do continente europeu, vai estar sendo exibido, né, aqui do ladinho, ele se modifica bastante, né? Então nós temos uma modificação, o surgimento de várias nações, e basicamente nesse outro mapa aqui, nós temos a divisão dos blocos, né? Ou seja, a Alemanha dividiu ali o seu território em duas partes, ocidental e oriental, mas não foi só a Alemanha que ficou nesse fogo cruzado e dividiu as suas ações econômicas entre o capitalismo e o socialismo. Por exemplo, no continente europeu nós tínhamos países capitalistas, como a França, a Itália, a Suíça, a República Federativa da Alemanha, os Países Baixos, o Reino Unido, né, liderados ali pela Inglaterra, mas também tínhamos o bloco socialista, né, que era o bloco do leste europeu, basicamente formado por Polônia, Tchecoslováquia, isso, o nomezinho dá um nó, né? Hungria, Iugoslávia, Romênia, Bulgária, alguns desses nem existem mais. Assunto para outras videoaulas. Mas basicamente, gente, então nós tivemos o equivalente de 30 a 50 milhões de mortos. Eu sempre encontro dados bem divergentes. Se eu fosse apostar em um dado, eu apostaria em 50 milhões de mortos, que é o que eu li bastante no livro Segunda Guerra Mundial, do Frank Gilbert. E pelo menos 150 milhões de pessoas envolvidas diretamente e indiretamente com o conflito. Outro dado assombroso, né, foi que nesse grande conflito nós tivemos o lançamento das duas primeiras armas atômicas, né, as duas primeiras bombas atômicas, e até então as únicas duas utilizadas em guerra oficialmente, né, que foi a bomba atômica de Hiroshima e também a bomba atômica de Nagasaki. Foram as duas bombas lançadas, né, por um avião. Os americanos gostam de dar nomes, né? Então o nome do avião era o Enola Gay. Além disso, né, as bombas atômicas eram enriquecidas ou com urânio ou plutônio, elementos radioativos, e até hoje deixam aí, né, consequências graves ao Japão. Basicamente, né, gente, os nomes das bombas também é interessante. Estava até olhando no roteiro, não ia colocar, mas as bombas também tinham nomes. Uma delas era Little Boy, pequeno garoto, e Fat Man, homem gordo. Então, além do avião, as bombas também tinham nomes. Para finalizar o vídeo, né, eu gostaria de fazer uma indicação aí de filmes interessantes, né, para vocês darem uma olhada sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, vou indicar um, precisamente, que seria Pearl Harbor, uma produção americana, né, de Hollywood. Claro, mostra muito mais o lado americano, né, a versão americana do contexto, mas é uma mega produção e muito interessante para entender o papel dos kamikazes, né, que eram os japoneses que ligavam os seus aviões e jogavam, né, contra a base havaiana dos Estados Unidos, e também como os Estados Unidos acabou respondendo a todo esse ataque.
Pois bem, gente, essa foi uma videoaula um pouquinho mais longa, mas é claro, Segunda Guerra Mundial é sempre um assunto que dá pano para manga. Espero que vocês acompanhem também o meu canal, né? Tem o Geografia em 1 Minuto, e também lancei uma videoaula anteriormente aí com o título Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o objetivo de ambas, né, não é só abordar o lado histórico, mas sim as transformações geográficas que esses dois conflitos enormes renderam ao nosso planeta. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Valeu!